Convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de João, no capítulo 3, versículo 1, irmão, até o versículo 6. Nos diz assim a palavra de Deus: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com ele à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre em Israel, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode retornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Irmãos, é uma mensagem maravilhosa que fala de um homem inteligente, não pelo cargo que ele exercia, não pela posição que ele exercia em Israel. Quando eu falo de um homem inteligente, é porque ele foi ao encontro de Jesus. Ele queria ter um ensinamento, uma orientação, como que ele fazia para herdar a vida eterna. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei observando o seguinte: já pensou, irmão, se todo ser humano tivesse a mesma intuição que Nicodemos? Já imaginou como é que as coisas seriam diferentes? Quantas pessoas morrem na sua cegueira espiritual, servindo a tantas religiões, a outros deuses, mas ele nunca tem uma atenção voltada se o caminho que ele está seguindo é um caminho correto, se o caminho que ele está seguindo vai conduzir ele para a eternidade. Mas Nicodemos, ele teve essa curiosidade. Certamente que passou a ser conhecido dos milagres, né, que Jesus realizava, que Jesus fazia, e ele teve a intenção. E a Bíblia diz que ele foi ter de noite com Jesus. E ele chega perto de Jesus e diz assim: bom mestre, bem sei que tu és vindo de Deus. Já começa por aí, irmãos. Ele não conhecia nada a respeito de Deus. Ele não tinha orientação nenhuma a respeito de como, né, servir a Deus. Mas ele chegou perto de Jesus já com a convicção: bom mestre, bem sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Ele era um homem inteligente ou não era? Ele já passou a observar algo que muito ser humano é difícil de entender. Até mesmo você vai evangelizar, você prega para certas pessoas, eles têm dificuldade de entender a respeito do reino de Deus. E Nicodemos não, ninguém foi pregar para ele, ele foi ao encontro de Jesus. Ele apenas queria um esclarecimento, uma orientação, se o caminho que ele estava seguindo estava correto. E ele faz uma pergunta: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vira para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, necessário te é nascer de novo.
Aí vem uma interrogação na mente de Nicodemos. Ele disse: mas como pode um homem sendo velho retornar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus responde para ele: Nicodemos, o homem tem que nascer da água e do Espírito, para que ele possa ter direito à salvação. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como água, ela lava. Quando o homem tem um encontro com Jesus, a palavra de Deus começa a tirar as impurezas. Não é assim? A palavra de Deus começa a nos moldar, a nos ensinar, a andar num caminho correto. Eu sempre costumo dizer que a Bíblia ela é como uma bússola na mão de um marinheiro no meio do oceano. Assim é a Bíblia na nossa mão. Vivemos num mundo que podemos comparar ele como um oceano, cercado de perigo. E como que nós vamos vencer, né, esse mundo tenebroso, cheio de perigo? Através da palavra de Deus. Ela é a bússola que vai nos orientar a andar numa direção correta. Porque se eles não tiverem uma bússola, irmão, no oceano, eles podem achar que está indo para o norte e está indo para o sul. Pode achar que está indo para o sul, pode estar indo para o oeste, para o leste. Não é? Então eles são orientados pela bússola. E nós somos orientados pela palavra de Deus como fazer para entrar no céu. E Jesus disse para Nicodemos ainda: te é necessário nascer do Espírito. E quando o Gustavo estava ministrando a escola dominical, ele leu um versículo que é uma resposta que Jesus estava dando para Nicodemos. E eu tive a curiosidade de marcar o versículo. No livro de Romanos capítulo 8, o versículo 14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Era a resposta que Jesus estava dando para Nicodemos. Foi o que o nosso irmão Gustavo estava ministrando na escola dominical. E se os irmãos observaram, os louvores que foi entoado nessa noite, falou tudo a respeito do Espírito de Deus, do Espírito Santo. A importância do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo na nossa vida, irmãos, ele nutre a nossa vida espiritual. Né? Eu sempre costumo dizer que se você, essa planta aqui não é artificial, mas uma planta natural, se você não molhar ela constantemente, o que vai acontecer? Ela vai morrer, não vai? E da mesma forma, é o cristão que ele não tem uma conexão com Deus, ele não tem o costume de orar, ele não tem o costume de consagrar sua vida, ele não tem o costume de estar estudando a palavra de Deus. O que vai acontecer com ele, irmãos? Ele vai morrendo aos poucos, não é? Ele vai morrendo, ele vai se esfriando espiritualmente aos poucos. Aí é muito comum você deparar com os cristãos que dizem assim: não tenho mais força para ler a palavra de Deus, eu não tenho mais força para orar, eu não tenho mais força para consagrar a minha vida. Sabe por quê, irmão? Foi deixando de lado, né, os princípios da palavra, foram deixando de lado a intimidade com Deus. E o que aconteceu? Ela foi morrendo espiritualmente devagarinho. Jesus, irmão, quando estava com seus discípulos,
E o discípulo estava preocupado, porque ele disse que ia partir. E Jesus virou para o discípulo e disse assim: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para que esteja convosco todo dia da vossa vida até a consumação do século. Então eu quero dizer para você, irmãos, não pense que você está sozinho. Não pense que Deus te abandonou. Não pense que Deus esqueceu de você. Você pode até estar como aquela planta, quase morrendo. Mas se você voltar novamente aos princípios que a palavra de Deus ensina, a buscar a presença de Deus, você novamente vai começar, a brotar aquela esperança de salvação, aquela esperança, de alegria, porque quando o cristão começa a morrer, irmão, ele vai ficando triste, ele vai ficando abatido, não é assim? Ele vai ficando desanimado, porque ele vai perdendo a essência de Deus na sua vida. É como um homem natural. A Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, ele não entende nada a respeito de Deus. Eu era do mundo e tem muitos aqui que vieram, como o Kel, sabe como é que é a coisa. A gente faz as coisas erradas naturalmente, irmão. A gente comete o pecado naturalmente, como se nada vai acontecer. Como se nós não vamos prestar conta diante de Deus, como se nós não vamos chegar no juízo final para dar conta de Deus de cada ato errado que nós praticamos, e praticamos as coisas erradas normalmente, naturalmente. Agora, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, as coisas mudam. Não é assim? Nós passamos a ter a consciência de que os nossos atos, ele tem uma responsabilidade. De que aquilo que nós vamos praticar de errado, um dia o nosso joelho vai se dobrar diante de Deus, e vamos dar conta. A Bíblia diz que aquilo que nós fizemos de certo e aquilo que nós fizemos de errado, até as coisas ocultas que ninguém viu, o que nós praticamos vai ser revelado naquele dia. Então, irmão, nós servimos um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Nós não conseguimos esconder da presença de Deus. Não conseguimos. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Tem pessoas que às vezes, irmão, ele comete um pecado, ele tem vergonha de chegar e dizer que pecou. Mas antes de nós pecar, nós deveríamos ter vergonha de Deus. Porque às vezes o pastor não viu, o marido não viu, a mulher não viu, o filho não viu, mas Deus está lá, contemplando tudo. Então, quando qualquer um tiver de praticar um ato errado, você não tenha vergonha do que os outros vão falar de você, não. Tenha vergonha de Deus, porque Ele está atento, vendo tudo. Então, irmão, foi essa a resposta de Jesus para Nicodemos. Nicodemos, necessário te é nascer da água e do Espírito. Porque o que é nascido da carne, Nicodemos, não pode herdar o reino de Deus. Só vai herdar o reino de Deus quem é nascido do Espírito. Por isso, irmão, a Bíblia diz que todo pecado que o homem cometer contra o pai, contra o filho, tem perdão. Mas o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. E a função do Espírito Santo, irmão, é preparar a sua igreja. Ele está preparando a igreja, porque é Ele que vai entregar ela no dia do arrebatamento ao Senhor. Então, se você quer fazer parte desse grande dia, ou se você não alcançar esse dia, se Deus te chamar antes para a eternidade, esteja cheio do Espírito Santo. Esteja cheio de Deus. Porque é Ele que vai entregar a sua alma lá
ao Senhor. É diferente do ímpio. Porque o homem sem Deus, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É dominado pelo maligno. Quando morre um ímpio, né, que nunca quis conhecer Deus, nunca quis ter intimidade com Deus, né, na hora que a alma dele desprender do corpo, aquele espírito maligno que usava ele vai conduzir a alma dele para a perdição. E da mesma forma que quando um cristão entrar no mundo espiritual, ele vai ver Jesus face a face, assim como ele é, a Bíblia diz que nós o veremos. O ímpio, quando entra no mundo espiritual, quando a alma dele entra no mundo espiritual, ele vai ver o demônio da forma que ele é, irmão. Ele vai contemplar o inferno da forma que ele é. Amém? Então nós, né, que conhecemos a palavra de Deus, Jesus disse que o reino do céu é tomado à força. Eu quero dizer que quando bate aquele desânimo espiritual, quando surge um vendaval na sua vida, na minha vida, que surge na vida de todo cristão, e quantos cristãos voltam atrás, não aguenta, né? Não aguenta, volta atrás. Mas a Bíblia diz que nós temos que clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, perseverar. Porque todo soldado, irmão, que na hora do combate ele desanima, ele é alvejado. Só resiste o soldado que ele enfrenta o conflito e vai à guerra. E sabe o que Jesus falou? A nossa luta não é contra carne e nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestade. Então toma cuidado, irmão, quando vier aquele desânimo, quando você começar a gostar do pecado de novo, toma cuidado, tá? Toma cuidado que o diabo ele é sedutor. Ele consegue seduzir uma pessoa para voltar para o pecado, naturalmente a pessoa segue ele. Observa só a nossa volta como ser humano tem a maior naturalidade para pecar. Né? Nós somos cientes disso. A gente fazia as coisas com maior naturalidade. Para a gente não tinha consequência nenhuma. O diabo consegue enganar a pessoa. Né? Então, irmão, mas nós somos privilegiados. Nós somos chamados pelo Senhor. Obedecemos a voz do Senhor. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós conhecemos, né, os dois lados da moeda. Nós conhecemos o que há na nossa mão direita e o que há na nossa mão esquerda. Ou quer dizer, nós conhecemos o mundo, que nós viemos de lá, mas nós conhecemos também o céu. Porque o Senhor, né, o Espírito Santo, Ele nos capacitou para entender. Então nós não somos leigos. Tá? Nós não somos leigos. O ímpio muitas das vezes ainda morre na sua inocência. Mas já pensou, irmão? Depois de você estar na igreja, adorar o Senhor, receber bênção de Deus, e você morrer lá na eternidade, longe de Deus? Para pensar. E o ser humano, o mundo aí fora diz que todo caminho leva a Deus. Sabe que isso aí é uma grande mentira, né? O ser humano ele está pautado a percorrer dois caminhos. Primeiramente ele vai ter uma escolha, né, entre Deus e o diabo. Essa é a escolha. É o que ele optar por servir aqui, né, é o que vai fazer a diferença na eternidade. O ser humano está pautado a escolher entre a salvação e a perdição.
entre o céu e o inferno. São realidades, né? São realidades, não são palavras duras. Jesus, quando você começa a ler os evangelhos, você vai observar que Jesus ele alertou muito mais a respeito do inferno do que do céu. Então Jesus teve essa preocupação de alertar as pessoas que estavam aglomeradas ouvindo ele a respeito do inferno. Ele é real, né? Ele é real. Qual é a função do evangelho, irmão? A função do evangelho é resgatar almas, transformar vidas, preparar o homem, no sentido figurado, o homem, a mulher, o jovem, a criança, o adolescente, para ter um encontro com Deus. Essa é a função do evangelho. Amém? E tudo isso porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não existe salvação sem evangelho. Não existe. Jesus ele largou seu trono. Ele saiu da companhia do Pai. Ele abandonou, podemos dizer assim, toda a maravilha do céu. Ele nasceu no ventre de uma mulher, num lugar desprezível, num curral de boi. Foi perseguido desde criança. Ele morreu. Cometeram as maiores atrocidades com ele. Bateram no rosto dele. Cuspiram. Ainda zombavam. Profetiza quem é que te bateu? Açoitaram ele. A ponta do chicote entrava na carne de Jesus, arrancava pedaço. Ele ficou todo cortado. Colocaram uma coroa de espinho, bateram com a cana e aqueles espinhos entrou no crânio de Jesus. Pregaram ele numa cruz. A cruz era estreita, não era para ele, era para Barrabás que era maior. Teve que puxar ele para ele poder ser pregado naquela cruz. Ergueram ele. E quando ele estava dando, quando ele estava para dar as últimas palavras, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Traspassaram ele com a lança. Ele pediu água, embebedaram uma esponja de vinagre e colocaram em sua boca. Tudo isso por causa da minha e da sua e da nossa alma. Por causa da sua, da minha e da nossa salvação. Então, irmão, o dia que você sair, se algum dia você disser assim: não quero ser mais ser crente, vai consciente qual o caminho que te espera. Tá? Vai consciente que na sua saída de porta fora para trocar, para você abandonar Jesus, você está trocando Jesus pelo diabo. Você está trocando o céu pelo inferno. Você está trocando a sua salvação pela perdição. Amém? Que Deus em Cristo possa nos abençoar, irmão. A palavra de Deus, como eu disse no começo, ela é como água, né? E ela também é como pão, ela alimenta. A nossa alma ela tem sede de Deus. Quando Jesus disse para Nicodemos que é nascido da carne, o que a nossa carne gosta? Né? O que nós gostávamos de fazer? Beber cerveja, dançar baile, namorar, né? Usar droga. Né? E outros faziam outras coisas que não faziam o que a gente fazia, mas faziam outras coisas. Adoravam outros deuses. A nossa carne gosta dessas coisas. Então não tem como. Jesus foi bem claro para Nicodemos: não tem como. Cara. Quem é nascido da carne é carne. Então tem que nascer do Espírito. Tem que nascer da água. Tem que ser preparado pela palavra para ir morar no céu. E um dia eu estava orando e falei com Deus: Senhor, mas é muito difícil no céu. Como é que se faz para entrar num lugar tão santo, contemplar a face do Senhor? E nós vivemos num mundo tão atribulado, onde os nossos olhos vê tudo enquanto é tipo de atrocidade, de maldade, de pecado.
Não é assim, irmãos? Eu creio que, da mesma forma que muitas das vezes a gente passa assim por um momento difícil, eu creio que cada irmão que tem uma conexão com Deus, ele pensa da mesma forma, né? Ele pensa da mesma forma. Mas como Deus precisa da sua igreja aqui na terra, né? Ele precisa da igreja para testemunhar, para pregar, para ajudar outras pessoas enquanto Ele não volta. Nós temos que ir vencendo o mundo, né? Nós temos que vencer o pecado. Nós temos que vencer o desânimo. E como nós fazemos isso? Buscando a ajuda de Deus, né? Por nós mesmos nós não vamos conseguir, porque se Jesus disse que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra principados e potestades. Os irmãos já parou para analisar a profundidade espiritual que tem isso? Principado, irmãos, são hostes malignas que lideram, de liderança maligna. São principados. Hostes são legiões de espíritos maus. É isso que Jesus falou que a igreja luta. É isso que Jesus falou que nós lutamos todo dia. Então, irmãos, que nós possamos, né, nunca cortar essa aliança que o Senhor fez com nós, né? Nunca. É fácil ir para o céu? É fácil caminhar em direção ao céu? Não. Nem Jesus teve facilidade para vencer esse mundo. Ele foi humilhado. E se a gente não estiver disposto? Ele disse que aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo, né? Ele não disse que é no começo da sua caminhada, que é no meio da sua caminhada, é aquele que perseverar até o fim. Então que o Senhor possa, que nós possamos, né, como sempre o pastor pede, vamos orar uns pelos outros, que isso tem ajudado, isso tem fortalecido, né? E que nós venhamos estar sempre orando uns pelos outros, orando pela igreja, para que o Senhor venha nos sustentar a cada dia. Observamos que os dias são difíceis, né? O que a palavra de Deus nos alerta está acontecendo. Os dias são muito difíceis. E o que os irmãos acham? Vai melhorar? Não. Não vai melhorar, não. Cada dia que se passa vai se aproximando da volta de Jesus. E quando mais se aproximando da volta de Jesus, mais estreito vai ficando o caminho. Mais estreito vai ficando as condições, né? Mas na presença de Deus nós vamos vencer.